pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Analytics, o nosso programa semanal aqui, né? Acho que nunca estivemos precisando tanto, né, de um Analytics, né, como nessas últimas semanas, para a gente entender um pouco dos fundamentos e também do desempenho da análise técnica aí com o nosso amigo Mr. Bo Williams. Vamos ver se ele já está aqui para a gente começar as nossas análises, tá? Lembrando, pessoal, que eu daqui a pouquinho vou entrar também no YouTube para a gente acompanhar as ações mais solicitadas. Mr. Bo Williams, como é que estamos, hein? Tudo na paz, tudo certo? Como é que foi o final de semana? Tudo na paz, Marco. A gente continua identificando níveis importantes de suporte e o preço passando por todos deles, né? Então é impressionante quando começa a cair. A gente tem que seguir até parar de cair. Mais uma vez aqui, a gente está chegando, né, naquele nível de 105 a 110 mil pontos e tem níveis importantíssimos, tecnicamente falando, de suporte aqui. Vamos ver se o preço vai conseguir parar de cair, construir uma base e chamar os compradores. Mas é impressionante como a gente saiu do topo até aqui, assim, de vez sem parar, né? Estão precisando. Hoje parece que realmente deu um fôlego, inclusive nós tivemos algumas ações hoje reagindo bem, né? Subindo aí, lógico que estão longe das suas máximas, mas algumas ações recuperando 3, 4, 5, algumas 10%. Inclusive teve uma que subiu, foi acho que a segunda maior alta do Ibovespa hoje, que também já vou deixar no radar aqui para a gente comentar, mas acho que não tem como a gente não começar pelo próprio Ibovespa, né, Bo? Depois a gente vai falar um pouquinho das ações, Estados Unidos e também outras criptomoedas, outros ativos. Mas o Ibovespa realmente chacoalhando bastante. Inclusive, Bo, já falando um pouquinho aqui de fundamentos. Eu falei na semana passada, mas vou reforçar, atualizando um pouco das últimas informações, tanto minhas, mas também de terceiros, né? Os analistas como um todo, os estrategistas como um todo, estão revisando para baixo, né, o Ibovespa para esse ano, mas alguns deles ainda acham que tem potencial para se valorizar ainda esse ano. Então aquele consenso lá de 150, 140 mil pontos para esse ano está sendo revisto um pouco mais de forma conservadora agora no curto prazo. Algumas casas colocando como 120 mil pontos o target para o final desse ano, outras reduzindo, mas ainda mantendo ali os 130, 135 mil pontos do Ibovespa para esse ano. Na minha opinião, né, falando já de fundamentos, Ibovespa está muito barato, continua muito descontado a 110 mil pontos agora, só que a gente precisa realmente de um empurrãozinho aí da análise técnica, né, Bo, do FICube, para realmente a gente ter um final de ano um pouco mais feliz, né? Então vamos dar uma olhada aí, Bo, como é que você está olhando o Ibovespa? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se a gente vai ter assim, esse empurro que a gente tanto precisa, né? Marco, aqui é Ibovespa no gráfico diário. Uma coisa que eu queria voltar, que a gente não dá muita visibilidade para esse gráfico semanal, mas deveríamos olhar de vez em quando um pouco mais, né? Esse é um gráfico semanal. Logicamente, esse aqui é a nossa queda da crise Covid em março de 2020, parou em cima da mínima 610 e voltou a subir. Mas existe uma coisa aqui que eu não tinha percebido, e aí realmente eu fiquei triste quando eu vi isso, que a gente tem uma divergência negativa no gráfico semanal aqui. Se a gente olhar no ROC, dá para perceber que enquanto o preço faz novos topos aqui, o ROC não faz. Tem uma divergência negativa no topo que eu não estava prestando atenção. Porque quando você tem esse tipo de comportamento, aliás, quem sabe é um pouco mais simples aqui, quando você conhece ou reconhece uma divergência negativa no novo topo, muitas vezes ele volta para o fundo anterior, assim, tranquilamente. Exatamente o que está acontecendo aqui. Está voltando para o fundo anterior, que está na casa de 106, 107 mil. Não está aparente no gráfico diário. No gráfico diário, a gente fez novos topos, junto com ROC,
Então, não está aparente no diário essa divergência, mas no semanal, o fractal maior estava lá nos esperando. O que nós temos hoje agora, Marco? Estamos com duas linhas de resistência laranja e chegamos na segunda linha de suporte aqui. E normalmente a gente tem um belo suporte aqui nesse nível. Quer dizer, pode repicar ou pode andar de lado. Mas é difícil acreditar que vai cair muito mais. Quando desenho para o lado direito aqui, lateral, infelizmente, aparece mais resistência, 144. Então, a gente continua ganhando cada vez mais suporte, resistência, só que já estamos no primeiro alvo. E aí, esse tipo de situação, normalmente, ele vai andar de lado até no curto prazo, o suporte começa a aparecer, e depois tenta fazer um rally. De novo, para testar esses topos anteriores, 119, 122. O problema, Marco, é que quando a gente ganha cada vez mais resistência, aqui no 17, aqui ganhou 34, aqui ganhou 72, aqui ganhou 144. Então, não podemos imaginar que, de repente, o mercado vai virar para cima, ir embora, sem olhar para trás, porque ele está enfrentando cada vez mais resistência, mais fractais participando na venda. E aí, o que é típico disso? Ele vem aqui em cima, bate cabeça e começa a lateralizar ou devolver de novo. E se você perceber, mais uma vez a gente ganha mais resistência no futuro. E esse tipo de padrão também é típico, é clássico, né? O oco chama-se. Então, poderia ser que a gente tenha um rally de volta para 120 no fim do ano. E logo depois sugere dificuldade de continuar esse rally. Agora, eu estou especulando se ele vai cair de novo aqui. Se ele quiser, ele volta a subir, sem olhar para trás. Mas eu acho que vai ser difícil. Então, eu vou deixar para a gente esse desenho aqui, Marco. Algo parecido com isso. Vamos tentar voltar lá para 120, sim, que tem excelentes níveis de suporte aqui embaixo, mas não vai ser amanhã. Eu acho que a gente precisa um pouco de tempo ainda para construir essa base ali. Confesso que não é um gráfico muito bonito. Não é um gráfico muito bonito. Mas a gente já caiu muito e chegamos aqui em suportes fortíssimos. Então, o mercado não vai ficar tão animado na venda aqui. E isso em si vai chamar especuladores para começar a fazer uma compra arriscada com stop curto, com alvo curto. Mas estourar para cima, como estava assim o ano passado, eu acho que não. Sim. Vamos um belo resumo, Bo. Parece que realmente nesses 110 mil pontos, até um pouco para baixo, dificilmente, até por fundamentos mesmo, fica muito descontado o Ibovespa. Eu já falei aqui, até atualizando um pouco os números, mas a gente está falando depende um pouco da análise, né, lógico, das suas projeções, mas está falando de 8,5, 9 vezes lucro, né, é muito barato, muito descontado. Então, até a gente fala assim, mas as ações vão ser revistas, a gente vai ter uma revisão da expectativa de crescimento, de receita, de lucro das empresas. A gente vai ter, mas é tudo muito marginal, né? A gente não vai ter revisões grandes, né, de crescimento, expansão. Então, Ibovespa continua muito barato, muito descontado. Eu concordo com você, Bo. Ia ler muito abaixo desse patamar atual, né, como a gente viu no começo dessa semana, eu acho difícil por fundamento, mas se voltar nos 120 mil pontos, eu espero ainda, né, a gente tem uns 3 meses ainda, né, outubro, novembro, dezembro, espero que a gente feche o ano pelo menos no positivo, né? Vamos ver se dá para fechar esse ano positivo, teria que buscar recuperar, como você falou, aquele patamar anterior que a gente já atingiu, né? Argumentos em termos de fundamentos temos. Se tivermos mais esse alinhamento, hoje eu gostei falando um pouquinho de política também, eu gostei do discurso do presidente lá na ONU, né? Lógico que todo mundo tem suas críticas, todo mundo tem suas visões, mas é um discurso mais conciliador, mais aproximador. Gostei também
da tentativa aqui de solução para os precatórios, né? Mostrando realmente uma aproximação também. Eu acho que a gente pode ter um final de ano otimista. E lembrando também que final de ano a gente, aqui no Hemisfério Sul, é um final de ano com verão, com datas festivas, né? Com vacinação. Tudo isso leva a ter melhores confianças, né? Melhor confiança. O Ibovespa ele é um índice de confiança, eu sempre falo isso. Então, a gente eu espero que a gente tenha, como você falou, uma tendência buscando o patamar de 120 mil pontos. Eu acho que é bem factível, bem possível em termos de fundamentos, a gente buscar o patamar. 120 mil pontos, vamos continuar descontado, vamos continuar barato. Mas eu acho que a gente pelo menos corrige aí um pouquinho dessas quedas exageradas recentes. Essa é a minha visão, né? Então, espero que pelo menos 120 mil pontos, eu acho que é bem razoável no fechamento desse ano. Talvez um pouco acima para a gente fechar no azul esse ano, né? É um papel que contribui bastante para a Ibovespa também e que está caindo que nem chumbo, surpreendendo a gente, é a Vale. Então, eu fiz um estudo dela, mas para frente pode ver. E também fiz o estudo do minério de ferro, que está aproximando um excelente nível de suporte também. Agora, a gente tem, como é que fala? Wild card, né? O Joker. Tem que as questões acontecendo na China nesse momento, né? A gente não sabe realmente como isso vai afetar o mercado. Aliás, eles estavam fechando os últimos 2 dias, amanhã acho que o mercado está aberto lá. Vamos ver como vai ser a reação. E eu acho muito difícil no governo chinês deixar o sistema bancário dela assim, falir, né? Eu acho que isso é muito longe das probabilidades. Mas quem sabe, ainda vai ter um pouco de susto, né? Talvez. A gente vai acompanhando aí. É um wild card, né? Como é que fala wild card? Eu concordo com você. Eu não sei qual que seria o Joker, seria um coringa na mão, né? Seria alguma coisa nesse sentido? É isso, basicamente. É isso aí, coringa, né? Isso. Ou uma surpresa, né? Aqui, para quem gosta de baralho, talvez, é aquela carta que pode, né, servir ali de diversos valores, né? Enfim. Mas, Bo, eu concordo com você, assim, eu acho que a China não tende a trazer grandes sustos adicionais, não. Acho que vai ficar muito restrito, muito localmente, não vai ser contagiado, né, o mundo em relação a esse assunto. E pessoal, mandem as suas sugestões aqui para cá, para o chat. Eu estou aqui no YouTube, estou acompanhando as sugestões. Mas, bom, já que você falou da Vale, né, vocês poderiam analisar o preço do minério de ferro e a Vale 3, o Eric Corrêa pedindo. Parece que o Eric leu o nosso pensamento. Depois eu volto a falar também sobre os fundamentos. Eu tenho uma preocupação muito mais em relação ao momento atual, né? Como você falou, Bo, momento do minério de ferro, momento da Vale, né? Talvez o momento não seja tão otimista, né? Enquanto o minério não se estabilizar, a gente não vai ter a Vale se estabilizando naturalmente. Mas eu acho que a gente está chegando num patamar, está chegando num platô, começa a ser um patamar que ele não traz tanta pressão assim para siderúrgicas ou para outras companhias de construção civil também na China, né? Mas também é um patamar que para a Vale continua sendo muito bom, muito rentável, forte geração de caixa. Inclusive, uma informação aqui que eu lembrei agora, a gente tem distribuição de dividendos da Vale aí, para quem está acompanhando a Vale. Então é importante também quem está alocado, amanhã, né? A DataX, né? Então, lembrando que o recebimento, na verdade, amanhã, na verdade, é o último dia, para ser mais exato, né? É o último dia para receber esse direito. A partir do dia 23, a Corda-X. E o pagamento, recebimento na sua conta corrente acontece no dia 30 desse mês, no final do mês. Tá? Então, atenção aí lindo dividendo, para quem gosta, né? de... É um belíssimo yield. Belíssimo, deu quase 9% ali no momento da entrega. Mas lembra que eu sempre falo também, para quem acompanha dividendo, depende do seu preço, não depende do preço de mercado. Quando sai no jornal, sai na mídia, fala assim, 8% de yield, 10% de yield, isso é em relação ao preço de fechamento de ontem, geralmente, calculado.
Mas, por exemplo, se a gente está aqui recomendando a Vale desde os R$40, R$50, o seu yield é diferente. Então, o que você pode receber, de repente, tem gente falando que vai receber 20% de dividend yield, né? Então, isso que é bacana também, numa visão não só de curto prazo, mas para quem está o buy and hold desde o ano passado, que a gente está recomendando Vale. Lógico que agora no curto prazo a gente tem essa pressão, Vale voltou bastante, minério voltou bastante, mas quem está numa visão de buy and hold deve receber mais ou menos uns 20% de dividend yield, ou até mais, desde quando a gente começou a nossa recomendação. Então, é um belo... Inclusive, uma conta bacana, que teve gente que já me falou, que desde quando a gente começou a recomendar Vale, praticamente já recuperou todo o capital empregado na Vale, ou seja, com todas as distribuições, enfim, a companhia já distribuiu mais dividendos do que o valor das ações quando a gente começou a falar de Vale aqui mesmo no Analytics. Mas, bom, vamos dar uma olhada na Vale aqui que o Eric Correia tinha pedido para a gente atender os pedidos aqui no chat. Tá. Então vamos colocar Vale na tela aqui. Apareceu. Vale. Primeiro vou nas linhas verdes e vermelhas, né? PVPC. Eu tinha desenhado uma linha horizontal em relação desse fundo anterior, né? Aí chegou lá, testou o fundo anterior. Tem 3 linhas verdes alinhadas para cima e 3 linhas vermelhas alinhadas para cima. Isso é uma condição técnica bastante favorável, né, para a subida. E a queda foi muito forte, bem forte mesmo. Colocar simples, a gente está provavelmente beijando uma mínima 305 por aqui. Ok. Como essa linha azul cruzou essa linha dourada, nosso alvo agora está aqui, 70. Tecnicamente falando, você consegue ver isso aqui no simples. Então, preço abaixo do dourado, o alvo é esse aqui, prateado. E como ele chegou no fundo anterior aqui, eu acho que a gente vai ter uma lateralização. Porém, para tentar subir, a gente ainda tem uma pressão bastante forte no curto prazo. Então, estou imaginando algo parecido com isso, Marco. E depois, como a gente tem simetria aqui, será que a gente volta aqui para 70? E a simetria seria aqui, ó. Entre aqui e dá para desenhar. Subir. Ele fez um joguinho aí, mais ou menos algo parecido com isso. Então, ele não está, Marco, no ponto o que eu gosto. Dá para ver aqui que a gente está um pouco abaixo do primeiro alvo. E eu não tenho a estatística ainda para te citar, a gente está testando isso, mas quando cai abaixo dessa primeira linha laranja, o alvo vai ser a segunda linha laranja. Quando cai abaixo dessa linha vermelha aqui, com linhas laranjas, o alvo também é essa linha vermelha aqui embaixo, 64. Então, sou obrigado, Marco, de desenhar algo parecido com isso. Subir aqui, bater a cabeça e tenta voltar. Tá vendo que os alvos estão subindo vagarosamente aqui, R$70. R$70, aí começa a ganhar suporte no curto prazo, e no curto prazo aqui, ele vai tentar mandar lá em cima de novo, para essas linhas roxas aqui em cima, né? 96. Então, quando desenho Vale, eu vejo ainda a chance de voltar para 70. Mas chegando a 70, muito difícil passar. E aí, suporte no curto prazo, eu mandaria de novo para 90. De 70 para 90, daria já um ganho de 28%, uma excelente operação, né? E nós vamos ter que... Aliás, eu esqueci de colocar minério de ferro aqui. Deixa eu colocar de novo aqui rapidinho. Legal. Entra no TradingView e colocar minério de ferro. Aqui no gráfico diário. Bacana. Nós podemos ver
que ele tem um nível de suporte muito importante em $90. Por aqui. E aí, a configuração aqui, baseada nos fractais Ficube, é que esse aqui não é para passar. Então, está no 112, se chegar em 90, eu acho que não passa. Isso pode refletir depois no preço mesmo da Vale tentando repicar. Então, eu estou imaginando algo parecido com isso no minério de ferro. Está travado ali. E aí isso poderia coincidir realmente com o Vale chegando no 70 para depois voltar a subir. Então, estou achando que a gente não vai conseguir falar mais da queda da Vale baseado na queda de minério de ferro, porque já está chegando num ponto fortíssimo suporte em $90. Vamos ficar de olho, quem sabe a gente faz de novo, Marco. Quem sabe a gente faz outras indicações de Vale nesses 70 para ele voltar lá para 90 e 100 mais uma vez. Daqui a pouco estão novas entradas aí acelerando. Mas eu acredito sim, Bo, que acho que a gente está chegando num patamar de minério que deve se estabilizar. São pouquíssimos analistas, mas existem. Até a gente conversa aqui com um gestor, que é o time lá da Trígono, né? O Werner, ele tem uma visão um pouco mais pessimista em relação ao minério de ferro. Poderia, na visão dele, por fundamento, chegar mais próximo de $70. Eu acho que não, acho que a gente pode até em algum momento, mas não deve permanecer por muito tempo. Talvez algo mais próximo. Até que, como a gente tinha falado, o minério na perpetuidade, né, dos analistas, dos gestores, é algo mais próximo de $90. Essa é a minha opinião. Então, estabilizando nesse patamar, não acho tão ruim assim. A Vale continua ganhando dinheiro. Talvez momentaneamente, algumas semanas, e além disso, ok. Mas ainda é um patamar que eu acho bastante saudável para todos. Tá? Então, eu acho que tirando um pouco desse momento ruim, negativo para a tendência para a queda do minério de ferro, e acaba impactando na Vale, continuo vendo uma ação barata, descontada. Essa que é a nossa leitura. O momento de curto prazo não é favorável. Acho que essa é a leitura que o investidor tem que ter, né? Olhando para um buy and hold, olhando para o longo prazo, o papel ainda continua barato. E como a gente falou aqui, somente numa distribuição de dividendo, você vai ter 8, 9% de dividend yield, né? Se você tivesse carregado já a Vale nos últimos 12 meses, vai ter um yield gigante. Então, eu acho que essa é a leitura que a gente tem. Espero, né, Bo, que realmente a questão aí da companhia chinesa, da construtora chinesa, da Evergrande, não seja realmente contagioso, não se espalhe além do território chinês. Então, se tiver alguma piora, vai ficar muito restrito, não deve impactar o mercado como todo. Essa é a nossa leitura por enquanto, tá? Com as informações que a gente tem hoje. Mas, infelizmente, o setor vem sofrendo, minério de ferro, siderurgia. Mas eu queria deixar anotado aqui, Bo, também, não sei se agora é a melhor hora, mas só para a gente não esquecer também, e o pessoal, todo mundo pede, e o Plauto Peixoto aqui pediu sobre o Bitcoin para a gente analisar sempre aqui toda semana também o BTC, para a gente falar rapidinho sobre o BTC, antes que eu esqueça, tá? Então, o pessoal pediu aqui no chat, manda aqui no chat as ações que vocês queiram que a gente analisa, mas vamos dar uma olhada no Bitcoin. Se você quiser também já falar sobre outra cripto, Bo, que você está de olho, pode falar também na sequência. Ok. Bom, Marco, aqui é o Bitcoin, né? E Bitcoin fez 3 movimentos na contratendência. Esse movimento aqui, depois fez 1, 2, 3. 3 movimentos, uma retração de 50%. A dúvida é se ele vai fazer assim ou assim, né? Essa é a dúvida. Tem que ir no gráfico de 120 minutos para ver se a gente consegue achar alguma coisa. E aí, nos 120 minutos, a gente acabou de fazer um novo fundo aqui. Estamos abaixo de 2 linhas vermelhas, o alvo é a terceira linha vermelha. Então, eu posso imaginar algo parecido com isso.
34. Tem outros níveis de suporte antes de chegar ali, que é 38, se não me engano. Vamos ver aqui. Eu sempre vou no Bow 1, que o Bow 1 me fala todos os alvos. Ele não está dando alvo aqui, por enquanto. Está dando alvo para as linhas vermelhas aqui embaixo. Abaixo de 2 linhas vermelhas é proibido comprar, as inclinações continuam negativas. Aqui nos 38 a gente começa a perceber um suporte no curto prazo. Se esse suporte segurar, pode ser que a gente volte para uns 45 e depois começa a andar de lado aqui. Tá vendo as resistências maiores aparecendo aqui também? Aqui é uma resistência enorme, cujos alvos estão aqui embaixo. Então, não está bonito para acreditar, forte tendência, vamos ganhar, e bastante complicado do ponto de vista de consolidação, sem relação retorno-risco, e com ganho de cada vez mais combustível na venda. Então, realmente, desanimador em relação às condições técnicas aqui. Se a gente quer deixar algo simples, às vezes a gente tem uma perspectiva que não dá para entender muito bem, a gente volta para os fundamentos da tendência, topos e fundos descendentes, e depois os fractais simples aqui é 1, 2, 3, e podemos projetar os alvos, onda 1, onda 2 e onda 3. Então, a linha 786, já chegamos. Depois, o próximo alvo é 38.700 e depois 36. Depois do 36 é 32.500 pela geometria. E eu não acho que ele vai virar para cima tão cedo. E isso simplesmente porque nós temos uma distância muito grande entre aqui e aqui. E essa distância elimina a probabilidade de ter feito um fundo e fazer uma reversão. O que é necessário nesse sentido, se esse fundo vai virar fundo, vamos andar de lado, testando várias vezes, até essa linha vermelha e essa linha azul ficam juntinhos, aí depois está liberado para tentar buscar novos topos. Então, Marco, não tem outros também no Prisma para mostrar para todo mundo, a gente não tem vários papéis interessantes nesse sentido. Tem um CTXC, mas ele é muito pequeno. Elrond está interessante. Celo é um call atual do app. Mas o resto, que estão aqui na minha lista de favoritos, estão caindo no gráfico de 30 e 120 minutos. E a gente não consegue fazer nenhuma compra quando a coluna de 30 e 120 está vermelho desse jeito. Isso é a sugestão de continuação da queda. Então, realmente, não está bonito. Os projetos que a gente gosta mais também não estão bonitos, né? Que tem mais confiabilidade, uma reputação técnico e tamanho de comunidade grande. Não estão também nada bonitos. Então, cara, o que eu sou obrigado a acreditar na continuação dessa queda aqui, e nós vamos observar 38 mil. Se ele passar 38, vamos para 34. Desanimador. Mas é assim, Marco, o mercado anda em tendência e depois ele consolida. E aí, o ano passado, ele estourou para cima e deu retornos astronômicos, e agora ele está consolidando dentro dessa mesma geometria. O problema é o seguinte, ele faz uma correção, 10%, 20%, 30%, facilmente. Quando sobe é 100%, 200%, até 500%, mas quando cai, pode cair facilmente 30%, 40%, 50%, e aí é duro ver a capital derreter dessa forma, né? Então, muito cuidado com gerenciamento de risco, capital e tamanho de posição. Dois fatores difíceis. Primeiro, a volatilidade associada com criptoativos, o mercado 24 horas, né? Quando a gente está dormindo, os chineses derrubam na nossa cara. E também a gente está dentro de uma consolidação. Então, consolidação, a gente perde dinheiro normalmente.
E a combinação é muito explosiva, essa volatilidade dentro da consolidação. Então, muito cautela nesse momento com todos os criptoativos, Marco. Tá bom, tá ótimo. Pessoal que tinha perguntado aqui, deixa eu lembrar, quem tinha perguntado, o Plauto Peixoto tinha perguntado, então tá anotado aqui em relação ao BTC. Mas, Bo, antes de a gente dar o segmento, eu queria fazer só uma consultoria aqui, é mais um desejo meu, porque o pessoal perguntou pouco aqui no chat, eu tô vendo aqui se o pessoal perguntou, mas é uma análise minha, que é em relação à Via, né? A Via 3, antiga Via Varejo. A gente teve um movimento do varejo como um todo, né? De forte queda nesses últimos meses, não só foi de Via, só que a Via foi uma das ações que mais sofreu nesses últimos 6 meses, né? Nesse ano de 2021. Então, qual que é a leitura? Porque ela foi, se não me falha a memória, acho que é a segunda maior alta do Ibovespa nessa terça-feira. Então, eu queria entender se já temos algum sinal bem, hoje ou ainda é cedo, bem. Né? Hoje se recuperou uma parte das quedas, né? Isso aqui, infelizmente, do ponto de vista técnico, ele não fala nada para mim. Quando um papel faz um candle no fundo, não é confiável. A gente não pode imaginar que um candle faz fundo, porque a gente poderia ter pensado, não, aqui é um fundo, né? Não, aqui é um fundo. Não, aqui é um fundo. Não, agora aqui é o fundo. Infelizmente, ele está em tendência de baixa, e aí ele pode fazer um belo repique, mas eu não dou muito fé em qualquer compra nesse momento. Aliás, é proibido comprar, seguindo o Trade System Fee Cube nessa condição, porque realmente, no curto prazo, é uma forte queda, inclinação fortíssima. A gente consegue desenhar talvez um tempo gráfico menor, um canal de baixa, e se ele romper esse canal, não quer dizer compra, quer dizer sai da venda. Depois, se ele voltar para cá e começa a segurar, ganha essa linha azul, a gente pode imaginar uma compra. E, na verdade, Marco, ele seria uma nova compra mais segura, quase do mesmo nível do preço do fundo, só que com o próprio preço dizendo, eu não quero cair mais, eu vou tentar subir. Aproximando essa linha azul, a gente tem chance realmente para voltar depois. Agora, também não acho que se ele começar a cair, que ele vai subir, que ele vai subir fortemente e ir para a lua. Ele está numa condição técnica de topos e fundos descendentes, está em tendência de baixa. Então, a gente ia imaginar um repique até 62% do movimento anterior, que é essa aqui, e depois voltar para testar esse fundo que ele acabou de deixar. Lembrando que essa linha dourada é a linha que realmente importa mais para a gente. Enquanto o preço está abaixo da linha dourada, e quanto o azul está abaixo da linha dourada, vai ser muito difícil passar esse nível de R$12,5, R$13. Então, se tiver sorte, e tudo como eu desenhei acontecer, a gente pode ter uma entrada perto de 9 para sair no 12. Aí, beleza. Um excelente retorno de 30%, só que é um trade, não é um investimento nesse ponto, devido à condição técnica, topos e fundos descendentes. Maravilha. Olha, a nota que eu tô a nota que eu tô falando aí, você falou se romper aquela tendência de baixa ali, pelo menos a gente sai da tendência de venda, né? Eu espero, né, se tudo der certo, não sei se a gente vai ter mais dias como hoje, mas espero que pelo menos a gente tenha mais dias positivos no papel, porque realmente por fundamento não justifica esse patamar de preço. Mesmo depois dessa alta de hoje, ainda está muito descontado, né? O desconto está muito excessivo por fundamentos nesse ativo e em outros do varejo, mas principalmente na Via 3. Até trabalhando tanto com a nossa opinião, como a opinião do consenso de mercado, qual que é o preço-alvo, qual que é o preço justo? Para os próximos 12 meses, né? Não estou falando para o final do ano desse ano, os próximos 12 meses. A recomendação gira em torno aí entre 18 e 23, 25 reais, talvez, né? Os mais otimistas, 23, 25 reais, os mais pessimistas, 18. Então, eu estou falando de um papel que, no pior cenário dos analistas, tanto nós como de outros que têm recomendação, tem projeção,
estão falando aí de 100% de upside, né? De uma forma bastante conservadora. Eu concordo com você, Bo. Chegar em R$18 eu acho bem difícil. Pelo menos não vai acontecer nesse ano. Mas buscar de novo os 12, 13 reais, de repente num curto espaço de tempo, até mesmo no final desse ano, eu acho que é bem... Eu estou trabalhando com esse cenário, tá? Então, inclusive hoje saiu uma notícia, a companhia está entregando muito mais lojas dentro da sua plataforma de marketplace, até mesmo melhor do que as projeções iniciais, melhor que seus concorrentes, já se aproximando dos seus concorrentes. Então não tem motivo, na minha opinião, por um papel estar sendo negociado nesse patamar de preço, né? Não tem, né? Eu acho que pode ter mais dias como hoje, eu acho que sim, não, talvez não tão forte, mas a gente, como eu sempre falei, se a gente se estabilizar um pouquinho que seja, a percepção de risco local, a curva de juros fechar um pouquinho, né? A gente ter realmente uma aproximação de uma boa agenda econômica e política, pessoal, voltar para 12, 13 reais é muito fácil, é muito rápido. Essa é a minha opinião, né, Boa? Assim, olhando, quando eu digo muito fácil, muito rápido, eu acho que pode acontecer ainda esse ano, né? Essa é a minha opinião, em termos de fundamentos. Vemos mais upside, mas pelo menos 12, 13 reais eu acho que é bem justo buscar no curto prazo, né? Sabe o que eu acho impressionante? Não mudaram tanto, assim, de ponto de vista fundamentalista, de um ano para outro, né? De 2020 para 2021. Mas o gráfico ficou louco. Então, esse lado comportamental é muito importante, realmente. Sim. É muito louco. Subiu que nem caiu que nem chumbo. Sim. O ano passado era tudo perfeito, né? Esse ano é tudo horroroso, né? E assim, o fundamento praticamente muito parecido, na verdade vem numa tendência de melhora, né? Deixa eu só ver a pergunta aqui do Peter Santana, que ele fala o seguinte: pensando em fundamentos, time gráfico e time de mercado, fim do ano, será que o mercado pode dar uma puxada, visto que está esticado na queda e é uma empresa boa? Acho que o Peter está falando da própria Via aqui, né, Peter? Depois você deixa aqui no chat. Eu acho que sim, eu concordo plenamente com você. Inclusive, acho que o Bo reforça um pouco essa opinião. De novo, a gente não vai buscar 19, 20 reais em 2, 3 meses, que seria o nosso cenário base, seria o fundamento dos principais analistas, né? Tem potencial para isso? Tem. A gente vai buscar? O tempo vai dizer. Temos argumentos para buscar? Temos, né? Mas acho que vai acontecer no curtíssimo prazo? Não. Mas buscar, como o Bo falou, 12, 13 reais, eu acho bem factível, né? Bem possível. E como o Bo falou, se a gente só sair de 8, 9 reais para 12, 13 reais, estou falando de 30%, né? Então, o papel poderia subir 30% daqui até o final do ano. E eu acho que esse é um cenário possível, né? Então, pegar dias como hoje, talvez não mais dias subindo 10% num dia, acho que é muito. Mas subir 3, 4% numa semana, eu acho que a gente pode ter esse final de ano otimista. Lembrando que o final de ano ele é do varejo, né? E a gente vai ter uma recuperação da confiança, o investidor querendo investir, sair para a rua, gerar negócios, criação de emprego. O consumidor vai querer gastar mais, naturalmente. O setor de varejo tende a ter um ano bastante favorável esse final de ano. Então, pelo menos, recuperar, que já é um baita retorno. Para quem comprar agora, imagina que aconteça esse cenário, né? Comprar agora e ganhar 30% em 3 meses, é um baita retorno. Então, esse seria talvez um cenário que eu acho que é justo acontecer, tá? Em termos de fundamentos, né? Então, o Bo depois nos ajuda aí, mas acho que concorda também com essa opinião em termos de Via, né? Sim. Eu tinha esquecido que o final do ano é de varejo, né? Então, certamente isso pode ter um efeito, né? Acho que o setor inteiro, na verdade, Marco, vários dos papéis desses setores estão no mesmo formato no gráfico e todos estão começando a reagir. Então, a gente pode mergulhar no tempo gráfico menor e ver como está o gráfico de 30 minutos, se ele vai dar uma onda 3 para cima. Vamos ficar de olho, sim. Sim, certamente. Sim. Deixa eu só ver, pessoal, os últimos papéis aqui, para a gente ir terminando. Acho que o Peter Santana aqui está sempre com a gente. A Maria José falou que zerou Via em 14,79 pelo gráfico do Bo
e nunca mais o preço voltou nesse preço, né? A Maria José também acompanha o Boa aqui, falou que zerou a quase R$15 e não voltou mais para o papel. Deixa eu só ver quais são os papéis aqui, os últimos para a gente analisar. Mas um que pediram também, que a gente já falou em lives abertas, a gente tem recomendação, temos relatório, a gente gosta bastante, até voltou um pouquinho o papel. Eu acho que pode voltar um pouquinho, pelo menos lá para as máximas do papel rapidamente, que é a Ambipar. Boa, eu não sei, é um papel mais novo, recente, eu não sei se a gente já tem o tempo gráfico aí para a gente estudar ele, mas é um papel que vem chamando atenção. Inclusive tem IPO para acontecer agora. A gente não tem recomendação ainda, né? O pessoal do projeto pedindo. Para quem é do projeto aqui, a gente ainda não tem, estamos elaborando os estudos. Mas Ambipar, o Hamilton aqui confirmando. Você tem análise de Ambipar ou você consegue trazer algum estudo? Ou ainda é cedo para um papel mais novo, né? A MBP3. Eu estou tentando achar, eu não conheço. Qual é o símbolo? É AMBP3. Você sabe qual é o símbolo? Repete, por favor. AMBP3. Ambipar. AMBP3. Ele não está no meu prisma, mas vamos ver se a gente consegue. É um papel recente, um papel de novo, um IPO novo, né? Ok. Eu tenho ele aqui. Ele não está no Prisma, por isso eu não estava vendo. Vamos compartilhar a tela para ver. Uhum. Olha, ele reagiu muito bem no IPO, né? Exato. Virou foguete aqui. Virou um foguete. Vamos no gráfico simples. Esse tipo de gráfico é bonito. Topos e fundos ascendentes. Eu gosto desses níveis por aqui, marco nos 46 e também nos 49. Mais interessante é por aqui. Linha dourada, se ele passar lá, provavelmente terá uma reação. E a gente pode também olhar os níveis de Fibonacci, retração. Então, esses são os níveis mais importantes. Aqui seria 42, aqui embaixo é 39. Nessa região aqui, parece muito interessante. Para voltar para testar os topos anteriores ali. Bonito ele subiu bem. Saiu de 20, foi para 70. Então, a diferença de 50, se a gente imagina 60% disso, está falando de 30. Então, 70 menos 30 dá 40. E seria exatamente nessa região aqui, certamente ia chamar muita atenção dos compradores se ele chegar nesse nível de 40, com certeza. E aí vale a pena porque a ideia seria voltar para testar os topos e tentar chegar pelo menos nessa resistência aqui em cima, nos 60. Então imagina você compra 40, sai nos 60, 50% da operação, bastante interessante. Mas só vale a pena se ele voltar nesse nível aí, realmente. Eu concordo com você. Acho que tem tudo para rapidamente buscar testar os topos anteriores. Até já estou usando os termos técnicos aqui, né, Bo? Mas acho que é possível buscar os R$70 ali rapidamente. Já é craque. Marco, você é pleno, né? Você é analista pleno? Eu sou pleno. Então, já sabe tudo isso já. Na verdade, eu vou contar um segredo, Bo, aqui para todo mundo. Em primeira mão, né? Para todo mundo que está aqui ao vivo. Depois a gente vai apagar esse vídeo aqui. Mas quando eu fiz o CNPI, tirei o CNPI, não existia ainda a classificação, né? De CNPI pleno, técnico, fundamentalista, RPPS, não tinha essa definição, né? Então, quando a gente tinha, era um CNPI só. Então, você estudava análise técnica, derivativos, estudava análise fundamentalista, era uma análise só. Depois, né, evolução da própria resolução, né, da instrução CVM, enfim, da própria regulação, aí surgiram as definições mais específicas, né?
Então, o meu CNPI, como é lá de 2008, né, entregando a idade aqui, eu tirei o CNPI em 2008, então desde lá ele é um CNPI pleno, né? Então, mas eu tive aula, na minha pós-graduação eu tive aula de análise técnica também, mas eu gosto de usar, eu gosto de olhar também, mas não é meu principal instrumento, né? Principal tomada de decisão, mas eu também acompanho os gráficos. Muito bem. Ó, você é o oposto, por exemplo, do meu grande amigo Fernando Góes, que tirou também, e ele é puro gráfico, ele não sabe nada sobre fundamentalista, aliás, ele sabe, né? Mas ele não utiliza. E aí ele é pleno também. Mas é muito bom. Que ó, bacana. Combinação, eu e você, é bem poderoso, né? Porque realmente eu entendo fundamentalista, não utilizo, você é um craque nisso, aí eu só olho o gráfico, então eu acho que super poderoso, né? Um benefício muito grande para a nossa audiência. É uma combinação, eu acho que é perfeita para tomada de decisão. Mas, pessoal, a gente tem mais 5 minutinhos aqui. Deixa eu ver qual o papel que o pessoal vem analisando. Deixa eu ver se tem algum papel que o pessoal vem comentando. Tem um papel aqui que também ele é recente, Bo, que hoje caiu que nem um tijolo na lagoa, que é a Aeris 3. Eu também não sei se você tem um tempo, um IPO recente, mas hoje particularmente não teve, quer dizer, na verdade teve um fato relevante, né? uma discussão em relação ao guidance da companhia, bastante fraco, o mercado reagiu mal a esse papel. Então, para a gente terminar aqui a última análise, a gente também está atualizando, a gente não tem um relatório, uma recomendação, mas foi por conta desse fato relevante aí, mais pessimista em termos das expectativas. Você consegue olhar para a gente aqui, para o Jorge, a Aeris 3, né, para a gente terminar hoje? Assim, fala para mim o símbolo, por favor. Como é que é um IPO? Eu não tenho essa visão tão forte, não. É a Aeris 3, A-E-R-I 3. A-E-R-I 3. Aeris 3, tá bom. Eu já vi falar desse papel, Aeris 3. Tá aqui, de fato. Mas já estava numa condição técnica bastante complicada para imaginar, assim, movimentos fortes para cima. Aqui, muita gente vai olhar todas essas linhas e falar, cara, como é que o cara consegue? Vamos colocar uma coisa simples. Já num nível importante de suporte aqui. Marco, o que essa empresa faz? Ela está muito ligada também, que esse fato relevante foi algo muito específico dela hoje, né, em relação ao guides, redução de guides. Mas, de certa forma, o mercado dela de atuação de energia renovável, enfim, é um mercado que tem sua demanda. Agora, a gente, como não tem cobertura, eu não tenho também um preço-alvo específico para ativo. A gente precisa estar fazendo essa lição de casa, né? O gráfico está feio e pior do que isso é que o gráfico com poucos dados é muito difícil eu ver os fractais grandes, fractais gigantes, para ver se a gente tem combustível para realmente pegar aquela tendência maravilhosa. Então, eu sempre estou com um pé atrás quando eu vejo um gráfico com poucos dados, não tenho muita confiança no que poderia acontecer por falta de dados. Até estou vendo aqui algumas análises, né, de alguns analistas também que acompanham, vendo pouco espaço para valorização aqui essa aqui é a opinião de algumas corretoras, né? Mas basicamente a companhia atua principalmente como uma fornecedora para o segmento de usinas eólicas, né? Setor de energia renovável, mas precisa entender bem aqui por que a companhia divulgou, tá? Deixa eu só olhar aqui as projeções para 2021 e 2022. A companhia espera 2021 EBITDA entre 200 milhões e 250 milhões e entre 300 e 450 milhões para o ano de 2022, né? 2021 e 2022. Receita líquida desse ano de 2,4 e 2,7 para esse ano e 3,3 a 4 bilhões no ano que vem, tá? Então, basicamente, esses números foram muito baixos, não agradaram os analistas, foi mal recebido.
No meu entender, tem demanda, né, por energia eólica no Brasil, tem demanda por projetos, mas particularmente a companhia não entregou uma projeção do guidance atualizado boa, né, foi mal recebido e o mercado bateu muito forte aqui nessas revisões, né, foi realmente, o mercado não gostou desses números. Isso aqui foi divulgado hoje, né, pela manhã, esses números, tá? Mas é um case que eu acho que vale a pena acompanhar. Pelo outro lado, acho que faz sentido também, né, Bo? De repente a gente começar também a olhar, eu gosto, né, quando tem essas quedas excessivas, pelo menos deixar no radar um papel, né? Então, eu acho que vale a pena acompanhar, mas particularmente o mercado não gostou desse guidance publicado hoje. Ô Mr. Bo, faça suas considerações finais aí para a gente, infelizmente, se despedir, né, nessa mais uma terça incrível aqui. Hoje foi bom, né? Pelo menos demos sorte, pegamos um dia positivo aí, recuperando parte das quedas. Vamos ver se a gente tem mais dias como hoje, né? Eu acho, gente, que a gente está tentando construir uma base nessa região. E também acho que a gente pode ter aquele comportamento de curto prazo, de violenada, e tentar pegar o estoque de todo mundo, etc. Mas eu estou vendo no gráfico realmente pontos importantíssimos de export nesses níveis. E não vejo que a gente vai despencar, não vai ser nada perto de março de 2020, nada disso. Então, acho que vale a pena a gente começar a olhar cada papel que está construindo uma base, ver se dá para pegar novas entradas, quando eles viram para cima no gráfico horário, por exemplo, sendo que a gente tenha assim, uma operação pelo risco. Não gosto muito dos alvos depois e vejo que o mercado está ganhando cada vez mais resistência, mesmo se a gente subir, vai ser uma subida, eu acho, para voltar para 120, 122 ali, deixar todo mundo feliz, eu acho, mas não vai aquela explosão, acho que não vai fazer novo topo histórico, nada disso. Tá? Criptoativos, devido à volatilidade e também de estar dentro de uma consolidação, é muito conservador nesse momento. A gente está de olho 24 horas por dia, então, se sair alguma coisa aqui, a gente vai lançar no web para todo mundo, mas muito cautela. E o mercado americano até andando numa onda terminal, S&P 500 caiu fortemente, está testando os topos, mas também ele está pisando no freio, está começando a parecer doente. Então, eu acho que cautela é a palavra. Sim. Prudência e cautela nesse momento, Marco. Não é um ambiente para pensar em ganhar uma puta grana, assim, é complicado. Talvez para quem acompanha muito bem, talvez nesses day trades, né, no dia a dia, pode ser que surjam oportunidades, mas para alocação realmente o mercado está mais conservador, né? Precisa acompanhar muito bem o mercado. Inclusive o que eu tenho de giro rápido. Inclusive hoje particularmente, acho que quem soube operar com opções teve um bom retorno. É lógico que a gente vem numa tendência difícil, né? Mas quando a gente tem realmente um pullback, aí uma reversão, mesmo que seja de curto prazo, curtíssimo prazo, vale a pena também acompanhar o mercado de opções, né, Bo? Eu gosto bastante. Sim. Muito bem. Beleza? Ô, Mr. Bo, uma pena, mas a gente tem que se despedir aqui nessa terça-feira, nosso encontro aqui Analytics toda terça-feira, desculpa, aqui nossa Analytics às 18 horas. É um prazer sempre estar com você, toda terça-feira. E a gente se vê, vamos ver se a gente tem mais... termina pelo menos essa semana aí no tom positivo, né? Fechando uma semana positiva, né? Faz tempo que a gente não vê uma boa recuperação aqui do nosso Ibovespa. Então, tenha uma boa noite e a gente se vê aqui na terça-feira que vem, Bo. Uma ótima noite. Obrigado, Marco. Para você também. Até semana que vem. Deixar aqui o coração aqui no microfone aqui para o pessoal bater as fotos. Valeu, Mr. Bo. Até semana que vem. Uma ótima noite. Olá, Marco. Até semana que vem. Até mais. Um abraço. Tchau. É isso aí, pessoal. Isso aqui foi o nosso Analytics, né? Toda terça-feira aqui ao vivo. Avise todo mundo. Esse nosso encontro da análise fundamentalista, única e exclusiva no país. Que a gente faz análise ao vivo com recomendação de analistas certificados. Isso que é muito importante
tanto eu como o Bo Williams trazendo essa união das duas principais escolas de análise, tá bom? Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê aqui na Analytics na terça-feira que vem, às 18 horas. Até mais, pessoal. Tchau!